pessoal, tudo bem? Aqui é Igor Gonçalves e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre constelação familiar e constelação sistêmica, da onde que vem esse termo, quem que inventou e como que funciona isso aí, tá? Primeiro, vamos lá. De onde surgiu a constelação sistêmica? O criador é Bert Helling, mas eu não gosto muito da palavra criador. Eu acredito mais as pessoas quando trazem essas técnicas como um sintetizador, como um cozinheiro ali que traz vários elementos. Eu vou explicar um pouquinho desses elementos que ele fez essa junção e ele vai montar isso como a constelação familiar sistêmica, que é conhecida muito ultimamente, vem tendo grande notoriedade aí nos meios de comunicação e tem muita gente falando bem e mal, como sempre, né? Então eu resolvi falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, da onde que surgiu isso, né? O Bert, ele é um padre, né? Eu vou falar, tem algumas coisas muito polêmicas e eu vou colocar aqui no cardzinho um vídeo específico falando sobre essas coisas todas polêmicas. Esse vídeo eu quero só explicar o que é a constelação familiar, tá? E da onde que ela surgiu. Ela surgiu de um estudo fenomenológico. Vamos traduzir isso daí. Fenomenologia é o estudo dos fenômenos, os estudos do acontecimento. Então foi por observação. Ele foi observando algumas tribos e ele viu que tinha uma harmonia específica e não tinha tanto problema como tinha no Ocidente, vamos colocar assim, muito entre aspas, nessas tribos. E ele começou a olhar por que isso acontecia. Por que não repetia-se os padrões que se repetem na nossa sociedade? Tinha alguma coisa interessante ali e ele começou a observar. Aí, principalmente ali na tribo Zulu, que ele começou essa observação, ele viu ali que tinha algumas leis que regiam essas pessoas. Então, por isso que eu falo que ele é muito mais o sintetizador, porque ele estudou aquilo, ele trouxe conceitos da psicologia, né, para elaborar, principalmente a gente vai falar grosseiramente, as 3 leis do amor, tá? Mas vamos voltar lá então. Então, ele, através dessa observação, ele desenvolveu essas 3 leis que tem psicologia? Tem sim, tem a questão do psicodrama, tem ali a terapia familiar estrutural, tá? Tem a escultura familiar, que veio grande parte dos bonecos, que também trabalha com esses bonecos, né? Então, foi uma série de ingredientes que ele colocou numa panela e saiu essa constelação familiar. Então, essa constelação familiar é uma junção de vários olhares a partir da observação do estudo do fenômeno, que é o estudo dos acontecimentos daquele local, e depois isso na prática mesmo, no campo. O que é o campo? Aqui tem um vídeo explicando o que é campo, que fica mais fácil de você entender. Antes da gente falar um pouquinho sobre as leis, você tem que entender que tudo que o humano faz, ele constatou, né, por essa visão do Bert, que é por amor. Então, tudo que o humano faz, o ser humano, ele vai se relacionar por amor. A gente tem redes específicas que a gente está imerso. Inclusive, essas redes, a gente tem diferentes máscaras, diferentes posicionamentos e diferentes representações em cada rede. Na rede de amigo, a gente é de um jeito. Na rede da família, a gente é outro. No relacionamento, a gente é outro. No trabalho, a gente é pessoas diferentes. A gente tem máscaras diferentes para caber moralmente e a questão do pertencimento, que é uma das leis que eu vou falar, naquele sistema específico. Então, vamos à primeira lei. A primeira lei é a hierarquia, que fala o quê? Quem veio antes é maior e quem veio depois é menor. Essa lei é um pouco mais tranquila de entendimento, as 3 são, porque são básicas, né? São elementares. Mas essa lei, o que veio antes, ele é sempre maior. Então, o que vem depois, ele tem que reverenciar o que vem antes. Isso não quer dizer que eu tenho que concordar tudo com o que a pessoa mais velha diz? Não quer dizer nada disso. Quer dizer que quem vem depois respeita quem vem antes. Somente isso. Próxima lei, lei do pertencimento. Que a gente, que nem eu te falei das redes, a gente pertence a redes e a gente tem que pertencer. É natural do ser humano. E quando a gente está fora dessas redes, a gente tem uma série de desarmonias e acaba que a gente busca de qualquer forma pertencer àquela pessoa que está no grupinho. Aí a gente pode trazer um pouquinho da sociologia
que fala da espiral do silêncio, onde uma pessoa faz, outra pessoa faz e outra pessoa faz, aí cai no efeito manada e todo mundo começa a fazer e nem sabe por que está fazendo. Por quê? Porque quer se pertencer a uma comunidade, quer pertencer a um local. E a terceira lei é a lei da compensação, o dar e receber. E eu gosto de usar um exemplo assim, por exemplo, como que é essa troca sadia? Uma pessoa te dá um bolo, aí você dá um bolo com uma cobertura para ela. Aí depois ela vai lá e vai te dar um bolo com uma cobertura e um recheio. Aí você vem, põe o bolo, a cobertura, um recheio e uma cereja. Aí você dá o bolo, a cobertura, o recheio, a cereja e um copinho de refrigerante. Então é sempre um pouquinho a mais e isso é muito benéfico, tá? E é muito prejudicial quando é o contrário. A pessoa vem te dar um empurrão, aí você empurra um pouquinho mais forte, aí ela te empurra um pouco mais forte e vocês começam a se estapear. Por quê? Porque isso é gradual também, tanto para o bom, tanto para o ruim. Então é muito importante a gente ter esse conhecimento e ter a consciência de que a gente tem esse poder, a gente faz isso e é uma das leis que acontece no nosso dia a dia. A gente vê isso todos os dias, então é importante a gente prestar uma atenção maior para isso. Então, essas 3 leis, elas englobam todos os acontecimentos que a gente passa no dia a dia e você pode fazer vários testes aí, esse acontecimento, esse outro acontecimento, essa relação minha com uma pessoa do trabalho que não tem nada a ver, essa outra relação minha. Mas por que a pessoa me trai? Será que você não está dando demais? E ela tem que ter uma falta e essa falta dela faz ela fazer algo a mais. Então você começa a ficar meio louco assim e fazer várias comparações. Claro que com o campo é tudo diferente. Quando você abre o campo, e aqui está falando sobre o campo, tudo muda e é importante ter esse olhar muito carinhoso para o campo, esse olhar muito carinhoso, porque tudo vai mudar lá dentro. Então a gente está falando uma coisa, abrir uma mesa, abrir um campo muda totalmente e aquilo toma uma grandeza maior. E importante falar, não há estudos comprovados que falam da eficácia da constelação, mas tem uma problemática muito grande quando a gente começa a buscar só no PubMed, buscar só nos veículos, se tem um duplo cego falando que aquilo funciona, se tem uma tese cientificamente comprovada que aquilo funciona ou não, porque a gente perde muita força, a gente perde muito do nosso campo, tá? Então, presta atenção nisso, procure profissionais qualificados que possam te ajudar, que possam te dar essa possibilidade de experienciar o que é a constelação. Eu tenho certeza que você vai se surpreender. Gostou desse vídeo? Dá o like aqui. Não gostou? Dá o dislike, explica o porquê. É sempre legal ir trocando ideia aí nos comentários. Se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo.